Sabe, irmãos, esse tema é um tema dessa Holy Fest, é um tema muito precioso. Quando nós começamos a entender a nossa identidade, quem nós somos, o porquê fomos chamados, porquê estamos nessa terra, e falar sobre isso, que nós não somos deste mundo, eu amo falar sobre esse assunto. Porque quando você entende essa realidade, você entende o porquê você está aqui, você entende o propósito da sua vida, você entende que você não faz parte do povo brasileiro, desse mundo, mas você só está aqui por um tempo. Quando você entende isso, a sua vida cristã se torna uma vida desafiadora, cheia de realidade, porque você não vive mais em função de si, mas você vive em função da sua pátria que está no céu. Quantos querem viver essa realidade? Para isso que o Senhor te chama. Nós temos vivido um tempo nesse mundo, logo após uma pandemia, nós temos visto agora a guerra que tem acontecido entre a Rússia e a Ucrânia. Isso sim, são sinais evidentes do fim dos tempos, da volta do nosso Senhor. Isso, na verdade, tem que gerar um alerta no seu coração. Você não pode simplesmente olhar essa notícia, isso que tem acontecido, logo após uma pandemia, uma guerra. E agora ainda estão dizendo que a China está de certa forma, está querendo entrar em guerra com Taiwan. Então você fica pensando, será que vai surgir mais alguma coisa? E ainda essa guerra da Rússia está no começo. E Jesus, ele fala de rumores de guerra. Na verdade, esses rumores sempre estão acontecendo. Mas uma guerra como essa fazia muito tempo que não acontecia. Hoje eu assisti um vídeo e eu fiquei muito impressionado. Sem brincadeira, me deu até dor no estômago agora que eu vi o vídeo. Um tanque de guerra, acho que às vezes você deve ter visto também, um tanque de guerra está andando na rua. E tem um carro vindo na direção, assim, na outra pista. E o tanque de guerra joga em cima daquele carro e amassa o carro com um civil dentro. Fica parado em cima do carro, depois sai, passa um outro carro de um outro civil e eles metralham o carro. Alguém viu esse vídeo? Bastante gente viu. Eu fiquei assim impressionado, porque é algo que está acontecendo agora. E vou falar para você, se essas coisas não geram uma urgência no seu coração, para você pregar o evangelho, para você entender e tomar jeito na vida, irmão, eu não sei o que pode te alertar. Eu não sei o que pode te tirar muitas vezes da zona de conforto, quando nós olhamos circunstâncias como essa. Quando você olha uma circunstância como essa acontecendo no mundo, você não pode simplesmente cruzar os seus braços e continuar vivendo a sua vida cristã de uma forma pacífica. Mas você precisa se levantar e falar, nós estamos num tempo oportuno de pregar o evangelho. Nós temos uma única oportunidade, os sinais estão mostrando que Jesus está vindo. E nós sempre escutamos isso, desde que eu me converti, isso há 17 anos atrás, eu escuto a mesma coisa. No final dos tempos, nós viveremos o maior avivamento da história. Quem já ouviu isso já? Mas vou falar, o final dos tempos não vai vir, já está aqui, você faz parte disso. Nós cremos que você é a geração que vai ser arrebatada. Você entende? Só que Deus te chama para essa geração para fazer a diferença. E para você fazer a diferença, você precisa ser alguém que não é deste mundo. Porque quando você não é deste mundo, você não investe a sua vida nesse mundo. Eu vou falar bastante sobre isso. Na verdade, o tema todo é sobre essa realidade. Eu quero começar com um texto, está lá em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 15. Vou ler na versão NVT. Diz assim, que achou, fala amém. Está sem sinal essa TV aqui? Manda o sinal que fica fácil para ler também aqui. 1 Crônicas 29, 15. Somos estrangeiros e peregrinos na terra, como nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido, sem deixar vestígios. A palavra do Senhor nos mostra em vários versículos que nós somos peregrinos em uma terra estranha.
Nós somos estrangeiros onde nós estamos. Nós não somos desse mundo, nós não somos dessa pátria. Nós não somos de nenhum outro lugar desse mundo. É estranho você pensar isso, mas a palavra de Deus nos garante essa verdade. Porque você ser um peregrino, conforme diz a palavra aqui, é você não se colocar na forma daquele lugar que você está, porque você não pertence, você é um estrangeiro. Você consegue reconhecer um estrangeiro quando está aqui no Brasil por causa do jeito dele. Ele fala diferente, ele se comporta diferente, porque ele está debaixo da cultura que ele aprendeu, do país que ele veio. E nós, como cidadão dos céus também, nós não temos que nos colocar na forma deste mundo, mas nós temos que viver na forma e na forma da onde nós viemos. Ou seja, o seu estilo, o seu comportamento, a forma que você fala, a maneira que você age, tem que estar de acordo com a realidade da onde você veio, com a realidade do céu, com a realidade de Cristo, com a realidade da eternidade. Existem homens na Bíblia que foram referencial para nós como peregrinos em terra estranha, que estavam com seus pés na terra, mas estavam com o coração encravado na eternidade. E isso tem que ser você. Você tem que ser um jovem, um homem, uma mulher, um adolescente, que o seu pé está aqui sim, mas o seu coração não está preso às perspectivas e realidades terrenas. Porque como o pastor Celso falou, você é um ser sobrenatural e vai viver debaixo dessa realidade. Primeiro homem que viveu isso foi Abraão. Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11. Vou ler na versão revista atualizada. Hebreus capítulo 11, verso 9 ao 10. Se você não tem uma Bíblia de papel, passa na Consumada História, adquira a sua. Hebreus capítulo 11, verso 9 e 10. Olha só. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Então olha que precioso o coração peregrino de Abraão. Era um coração que ele estava andando na terra, ele não tinha nem morada própria, e era um homem riquíssimo, mas a Bíblia fala que ele habitava em tendas, porque ele aguardava uma cidade que tem fundamentos, de qual Deus é o arquiteto. E com isso, Abraão começou a viver um estilo de vida totalmente fora dos padrões deste mundo. Ele não era apegado a coisas, porque ele sabia para onde ele estava indo, porque ele sabia aonde ele colocaria os pés dele um dia. Muitas vezes nós investimos a nossa vida naquilo que não vale a pena investir. Deixa eu te perguntar uma coisa para você. Vamos imaginar que você tem R$1 milhão. Quantos aqui queriam R$1 milhão? R$1 milhão. Oh, aleluia. Libera, Senhor. Aí você, com esse R$1 milhão, você vai fazer um investimento, vai colocar ele num banco. Você vai investir. Só que você vai investir num banco que daqui a alguns anos já foi decretado falência dele, ele vai falir daqui a alguns anos. Você investiria esse seu R$1 milhão nesse banco? Por quê? Porque foi decretada a falência. Então deixa eu falar uma coisa para você. Não invista no mundo, porque para o mundo já foi decretada a falência, porque Deus decretou. Entenda isso. Deus decretou a falência do mundo. E muitas vezes eu e você investimos a nossa vida nesse mundo. Damos os nossos dias em prol do mundo. O que é o mundo, pastor? É o sistema. Irmão, os dias têm 24 horas. Você consegue fazer tudo em 24 horas? Não consegue. Porque tudo consome o seu tempo. É trabalho, é faculdade, é escola, é tudo. É o casamento, são os filhos. Tudo consome o seu tempo. E é interessante que você percebe que essas coisas tiram o seu foco muitas vezes daquilo que é eterno. Daqui a pouco eu vou ler um texto para você que é bem bacana. Tudo na sua vida quer tomar o seu tempo, quer fazer você investir no mundo, e às vezes você acaba até esquecendo daquilo que é eterno. Você até frequenta igreja, frequenta a célula, mas você vive focado em tantas outras coisas, que o seu coração não é um coração peregrino, porque você está focado demais aqui nessa terra.
Quando fala para você está vendo as guerras que estão acontecendo, você tem visto tudo que está acontecendo no mundo, o quê? Teve pandemia, né? Está tendo guerra, mas nem sabe. Jesus está voltando, é mesmo, né? Mas Jesus, espera eu casar primeiro, depois você volta. Sabe, são os pensamentos, falo, Deus está muito focado aqui. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11, ainda, verso 24 e 26, na versão NVT. Olha o que fala desse homem chamado Moisés. Pela fé, Moisés já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Próximo. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo, do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Dá um glória a Deus, por favor. É a palavra de Deus, irmão, não sei se não mexe com você. Olha o que está falando. Pela fé, Moisés, já preguei sobre esse texto aqui várias vezes. Irmão, Moisés era o cara, ele era filho da filha de Faraó, neto do Faraó, comia dos melhores manjares, teria as melhores mulheres disponíveis para ele, e quantas ele quisesse. Ele era instruído no ensino egípcio, que era o maior ensino da época, não existia outro igual. Todas as riquezas estavam disponíveis para ele. Mas a Bíblia fala que ele, por contemplar, por olhar algo que era superior, ele preferiu, repita assim comigo, sofrer. O cara prefere sofrer. Sabe o que o mundo fala? Você está na igreja, está perdendo tempo, rapaz. Tão inteligente, quer ser pastor? Leva o seu colchão para a igreja, está mais lá do que aqui em casa. Fala para o seu pastor pagar as contas, já que você fica lá o dia inteiro. Você está perdendo tempo. Você acha que falaram para Moisés, irmão? Moisés, Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Joquebede. Você acha que falaram o que para Moisés? Rapaz, você é maluco. Olha tudo que você tem. Olha as mulheres. Cara, é sexo, ó. Dia e noite, noite e dia, sem cessar. É assim a vida de Moisés. As pessoas falam que você é louco. Por quê? O padrão do mundo sempre vai querer te seduzir para você se afundar mais naquilo que ele tem para você. Esse é o padrão. Mas o que Moisés falou? Olha o verso 26. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito. O que é isso? É um coração peregrino. Eu não estou interessado no que o mundo tem para me oferecer. Aquilo que para mim não tem valor eterno não importa. Se eu tiver, beleza. Se eu não tiver, beleza. Meu coração não está nisso. A minha vida não está nisso. Meu anseio não estão nessas coisas. A única forma de nós termos esse coração é sermos discípulos para valer de Jesus. Irmão, vou te falar. Olha, é raras as vezes que nós temos todos vocês aqui para ouvir nós pregarmos. Então eu preciso te falar. Amém? Tem muita gente que está na igreja, mas nós temos poucos discípulos. Você sabe o que é ser discípulo de Jesus? Quando algum irmão chega para mim, pastor, eu sou seu discípulo. Eu falo, então se você é meu discípulo, você tem que fazer o que eu faço. Porque se você não faz o que eu faço, você não é discípulo. Você só é discípulo de Jesus se você faz o que Jesus faz. Guardadas as devidas proporções, nós ainda temos a carne gritando e Jesus não tinha isso. Mas você tem que estar no caminho. E só vai ter um coração peregrino desapegado das coisas dessa vida se você tiver um coração de discípulo. E como Jesus viveu e como Jesus fez, nós temos que fazer e seguir aquilo que Jesus nos propôs referente à cruz. Quantos aqui são filhos amados de Jesus, de Deus?
Isso é sua identidade, isso é você. Só que você saber que é filho amado é muito precioso. É muito bom. Só que você precisa saber também que você tem que ser discípulo. Seguir os passos daquele que te chama de filho. Quando eu falo de cruz, quando nós queremos pregar a respeito da cruz, o que às vezes vem na tua cabeça? Irmão, você tem que carregar a tua cruz. Às vezes o casal está mal, né, no relacionamento, fala, nossa, essa mulher é minha cruz. Porque ele olha de um lado negativo. Quando nós falamos de cruz, você fala, uau, lá vem o pastor picar a couve, lá vem o pastor da dura. Não! Ó, para falar de sofrimento, não. Cruz tem a ver com propósito. Jesus cumpriu o propósito dele através da cruz. Foi o propósito dele. Mas o mais interessante é que ele estende isso para mim e para você. Ele fala para mim e para você. Abra sua Bíblia lá em Mateus 16, verso 24. Versão RA, tá? Mateus 16, 24. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus 16, 24. 16, 24. 16, capítulo 16, verso 24. Não. Capítulo 16, verso 24. Isso. Não. 16, 24. Capítulo, verso 24. Isso. Versão revista e atualizada, não NVT. Isso. Vamos lá. Presta atenção, volta para cá. Diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Presta atenção que eu tenho para te falar. Esse é o padrão para ser discípulo. O padrão para ser multidão. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, que eu vou te dar alívio. Multidão quer alívio, discípulo quer cruz. Sabe o que enche igreja? Eu só pregar sobre alívio e bênção. Vem aqui que você vai ser abençoado, você vai ter seu carro do ano, você vai ter suas contas cheias, você vai ter dinheiro para dar e vender, querido. Vem para Jesus que Ele vai te fazer feliz, seu casamento vai melhorar. Isso é piada gospel, querido. Estão enfeitando o evangelho para você. Deixa eu te dar uma dica. Vai ler Bíblia em vez de ficar ouvindo pregador por aí. É sério. E se você não tem Bíblia, passa lá na Consumado Store. Presta atenção. Olha o preço do chamado, meu irmão. Isso aqui não mudou. Se quiser vir após mim, você tem que se negar. Toma a sua cruz, então você me segue. Quer ser discípulo? Quer fazer história? Só participar de culto de célula não adianta. Você tem que dar a sua vida pelo evangelho. Você tem que dar os seus dias por causa de Jesus. Não tem outra forma. Não tem outra maneira. Por favor. Estão acabando com o evangelho nos nossos dias. Jesus, ele deixa explícito qual era o padrão para aqueles que desejam ser seus discípulos. Ele está falando aqui, esse é o padrão. Mas ele continua dizendo, verso 25 e 26 eu vou ler também. Vamos lá, verso 25. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Presta atenção. O que é salvar a sua vida? Todos os apóstolos e discípulos na história, na Bíblia. Leia o livro do John Foxe chamado O Livro dos Mártires. Todos os homens que marcaram história e terão uma coroa no céu foram homens que deram a sua vida. Olha o que fala depois: e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á.
Você salvar a sua vida é você estar sempre o quê? Querendo se poupar. Ai, mas pastor, eu não vou ficar confrontando as pessoas, o meu professor na faculdade lá, quando ele fica falando as coisas contrárias à palavra. Isso é querer salvar a sua vida. Ah, eu não vou me opor, porque sabe o que é? A gente tem que ficar na nossa, tem que separar religião de trabalho, faculdade, estudo e religião. Tem que separar, pastor. Onde está isso na Bíblia, filho? Jesus fez isso? Paulo fez isso? Paulo, diante do sinédrio, diante dos grandes sacerdotes, com respeito, confrontava eles e falava do evangelho, porque ali ele viu oportunidade para mostrar as boas novas. Chegando lá em Atenas, ele olha, vê as estátuas, ele vai pregar num lugar lá de oração, que eles faziam para os deuses dele, e conforme ele viu uma das estátuas, estava escrito assim, estátua ao Deus desconhecido. Paulão pensou o quê? Oportunidade. Chegou para o povo e falou, ó, sabe, eu vi uma estátua de vocês aqui ao Deus desconhecido, é a esse Deus que eu sirvo. Eu vim falar desse Deus desconhecido para vocês, mas para mim eu conheço. E começou a pregar. Oportunidade, estava nem aí se ia ser apedrejado, se ia ser morto. Sabe por que a nossa geração é assim? Porque os maus estão falando enquanto os bons estão calados. Você, presta atenção, por que você está numa faculdade e tem um monte de gente esquerdista? É para você ser luz, filho. É para você ser a luz. O que é o sal da terra? Sal dá sabor. Sal, ele é percebido onde é colocado. Joga sal no feijão lá que você vai ver. Taca lá umas 2 colheres no feijão lá, bem, você vai ver como que o sal é percebido. Você precisa ser percebido onde você está. Não ser ignorante com as pessoas, não ser bruto ao falar com elas, mas ter sabedoria, mas falar. Mostrar o evangelho. Meus filhos falam na escola sobre Jesus. E eu tenho ensinado eles, falar, olha, vamos falar de homossexualidade com você. Só que você tem que se posicionar assim, assim, assim. Vão um dia oferecer alguma coisa de droga. Eu estou conscientizando. Se posicione, vocês são luz. Lá no seu trabalho, na sua casa, você é luz. Você não tem que se poupar, porque quando você se poupa, você está querendo salvar a sua vida. Presta atenção. Mas quem é que acha a vida? O cara que acha a vida é aquele que perde. Está disposto a tomar tapa na cara se for preciso. Ser xingado, ser zoado. Por quê? Por amor ao evangelho, meu filho. Verso 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará um homem em troca da sua alma? O que adianta suas conquistas naturais se a sua alma for para o inferno? É isso que Jesus está falando. Fala para o montado do celular assim, esteja disposto a perder sua vida, querido. Uma vida crucificada nada mais é do que eu abrir mão de mim em função de Cristo. Jesus um dia, em João capítulo 6, ele começa a conversar com os discípulos. Tinham vários discípulos. Ele começa a falar, olha, primeira coisa que ele fala, vocês só estão me seguindo porque eu dei comida para vocês comer. Pão para encher a barriga. Mas não porque vocês viram os sinais. Os caras já, opa, hoje o discurso vai ser pesado. E Jesus começa. Os pais de vocês comeram pão, maná, mas tiveram fome. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Começa, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. E aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Uau! Começa a malhar o povo, discurso pesado. Para você é de boa, porque você está lendo a Bíblia aqui no século 21. Os caras estavam lá olhando um cara que era o carpinteiro. A mesma coisa que o pedreiro que fez sua casa estivesse falando que ele é o Messias, irmão. Você entende? É assim. Todo mundo conhecia Jesus da vida, então Jesus falando, os caras já começam a se escandalizar. Aí a Bíblia fala que alguns viram e falam assim, é duro esse discurso, quem poderá ouvi-lo? E a Bíblia fala que eles começam a ir embora. Aí Jesus vira para os 12 e fala,
vocês. Também quer vazar? Vaza. Aí Pedrão fala o quê? Senhor, para quem iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedraço. Pedro, homem de Deus, peregrino em terra estranha. É um dos que fala isso na Bíblia. Legal. Os caras foram embora, porque não estava disposto a viver aquilo que Jesus estava falando. Já ouviu falar de um jovem rico? Chega, Senhor, grande mestre, amado, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus fala, segue os mandamentos de Moisés. Ele fala, não, desde que eu era do Domingo Kids, eu já seguia os mandamentos. Desde que eu era pequeno, eu já observo. Jesus falou, é mesmo, cara? Então faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. O que o cara faz? Some, vaza. Jesus foi atrás dele? Não foi. Já prestou atenção que Jesus só volta para discípulo? Jesus voltou para Pedro, filho. Jesus não voltou para o jovem rico. Saiba disso. O rei e o noivo só vai voltar para 5 noivas que tem a botija cheia de azeite. Porque quem tem botija cheia de azeite é discípulo. Quem tem botija vazia é noiva, mas não é discípulo. Essa geração, nós, como essa geração atual, nós não queremos muitas vezes perder o controle das nossas vidas. Isso fala muitas vezes da falta de confiança de nós. Às vezes, será que Deus vai me suprir? Será que Deus vai cuidar de mim? Será que o Senhor vai estar comigo? Uai, o pastor está falando isso, mas e aí? Quando chegar aquele dia, será que o Senhor vai estar comigo? Pedro fez essa pergunta para Jesus. Olha o que fala em Marcos 10, do 28 ao 30. Diz assim, Marcos 10, do 28 ao 30. Então Pedro começou a falar, deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu, eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Pedro, você largou tudo para me seguir? Vou te dizer uma coisa, você vai receber 100 vezes mais de irmãos. Olha, eu tenho 3 irmãos. 2 na verdade, desculpa. Leonardo e a Viviane. Eu estou longe, larguei, saí de perto da minha família. Mesmo que eu não tivesse feito isso, quando eu conheci Jesus, olha o tanto de irmão que eu tenho aqui, ó. 100 vezes mais, irmão. Tenho mais casas para ir agora, não só a minha. Me chama lá para comer um churrasco. 100 vezes mais. Com perseguição. Não esquece essa parte. Você vai ser perseguido. A vida de um genuíno discípulo é uma vida de renúncia, irmão. Aonde eu decidi viver única e exclusivamente para o meu rei, aonde as minhas vontades, elas são crucificadas, onde os meus desejos são colocados diante dele. Nós falamos muito a respeito de fazer história. Nós falamos muito de marcar uma geração. Mas quem faz isso aqui, irmão, é só quem viveu vida de cruz. Só quem viveu uma vida de renúncia, não tem como. Olha o que fala em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, 32 ao 38. Eu vou ler muita Bíblia para você. Versão NVT, isso. Olha o que fala o escritor de Hebreus. Quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam promessas, fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta os seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição de uma vida melhor.
Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Olha a teologia da prosperidade aí. Presta atenção. Olha o padrão dos caras que estão no quadro dos heróis da fé. Esse é o padrão dos coaches de hoje? Coach é o quê? Vem aqui, você vai ficar rico. E aqui está falando o quê? Olha os caras, olha o nível. Eu não estou dizendo que você vai ter que ser apedrejado não, meu irmão. Não é isso não. Pode ser que um dia isso aconteça. Mas não é isso que eu estou dizendo. É você abrir mão de você, da sua vontade. Você abrir mão dos seus prazeres, aquilo que muitas vezes te atrapalha a viver aquilo que Deus tem para você. Olha o que fala no verso 38. Este mundo não era digno deles. Porque eles não eram deste mundo. Padrão diferente, os caras estão na Bíblia. Vou te perguntar, qual a história que vão contar sobre você quando você morrer? Eu estou com 37 anos. Faço 38 esse ano. Estou na crise dos 40 quase. Eu fico pensando. Uai, será que aquilo que eu estou fazendo, o que vai ficar? O que eu vou deixar para os meus filhos, para a próxima geração? Para aqueles que o Senhor colocou à minha volta para influenciar? O que a sua vida tem sido, o que a sua vida tem marcado as pessoas à sua volta? Você tem que pensar, para que você está aqui, meu querido? Para viver para você? Para buscar o seu casamento, a sua bênção? Para buscar o seu carro do ano, a sua casa própria? Para buscar cada vez um trabalho melhor? É só para isso que você está aqui na terra? Você está aqui só pensando na sua aposentadoria? Pense na sua aposentadoria, mas que a sua aposentadoria não te tenha, porque você já tem dono. Sabe? É coisa para você pensar. Eu quero falar rapidamente de 3 características em cima disso, para que você entenda de uma vez por todas: eu preciso ser discípulo. Fala para o montado do seu lado: você precisa ser discípulo. Primeira característica de uma vida crucificada é aqueles que seguem a Jesus e que estão estragados para o mundo. Filipenses capítulo 3, verso 4, versão revista atualizada. Embora, Filipenses 3, a partir do verso 4. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Coloca para mim aqui, ô Massucato, por favor. Filipenses capítulo 3. Assume aí, Massucato, por favor. Filipenses capítulo 3, do verso 4 ao 8. Porque os irmãos já não trazem Bíblia, aí não coloca aqui. Versão revista e atualizada. Massucato, eu quero que você assuma a partir de agora. Filipenses 3. Muito obrigado. Versão. Vamos lá. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Presta atenção. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando assim: eu era o cara que poderia se achar o melhor de todos, mas eu considerei tudo como perda por causa de Cristo.
Só podemos nos considerar estragados para esse mundo quando você tiver o real entendimento que Cristo é extremamente mais valioso do que qualquer coisa que você possa conquistar e ter. É o que eu falo para os jovens que querem casar. Você só pode começar a se relacionar com alguém quando você entender que Jesus é muito mais valioso que qualquer relacionamento. Uai, você quer casar com uma pessoa, sendo que você valoriza mais a pessoa que Jesus, meu casamento vai dar errado, filho. Esquece, vai dar ruim. Primeiro seja alguém apaixonado por Cristo, depois se apaixone por alguém. Chega ao ponto de falar assim: olha, Senhor, sou tão apaixonado por você que, olha, se fosse preciso morrer sem casar, eu ficaria bem, porque o Senhor é a minha maior paixão. Esse é um nível assim de discípulo top. Falar: Senhor, eu não preciso de casamento para ser feliz, eu não preciso de trabalho para ser feliz, eu não preciso de carro do ano, de o que for para ser feliz. Eu sou feliz porque eu tenho o Senhor na minha vida, porque o Senhor me basta. É o que Paulo está falando aqui. Eu considero tudo como esterco, cocô de cavalo, desculpa a palavra, considero tudo como bosta, perto do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas, e considero tudo isso como esterco. Acabou. O apóstolo está falando que Jesus é muito mais importante que qualquer coisa que eu possa conquistar. Quem está estragado para o mundo tem de uma coisa: você não faz mais as coisas como o mundo faz. A forma que você se relaciona para casar é diferente. Eu sei que a corte não é flor que se cheire, é difícil, porque muitos pensam que corte pode e não pode, tem nada a ver. Fazer corte é dois jovens que entenderam que na sua carne não habita bem nenhum. Então fala assim: eu não sei, eu sei que minha carne não presta, então filho, não vamos ficar perto não, porque senão ela vai se agarrar e vai dar ruim. Corte é isso. Eu vejo um povo que faz corte, que não se larga. Está parecendo namoro. Muda o nome aí, crente. Não é corte não, esse é namoro. Só não tem beijo e sexo, mas os princípios do namoro tá aí. Deixa eu te falar, quem disse que é na corte você não precisa, corte você não pode fazer sexo? Na corte não, é a Bíblia que fala isso, filho. É o padrão de Jesus, é o negue-se a si mesmo, é estar estragado para o mundo, é seguir Jesus. Não, pastor, mas eu sei até onde eu posso ir. Eu sei, para o quarto dela fazendo sexo com ela. Aí o carinha antes de casar está agarrado toda hora. Quando casa faz sexo uma vez na semana só. Não dá um cheiro na esposa, faz quanto tempo? Um mês já que não dá um cheiro na mulher. Fala: tá vendo? Plantou errado lá no namoro, filho. Ô Jeová. Você entende? Você está estragado para o mundo, é você se relacionar diferente. Presta atenção, quando você vem para a igreja, o padrão de relacionamento de homem para uma mulher muda, filho. Não é mais o mesmo padrão. Você já não chega chavecando não, fiote. Há um padrão santo aqui, porque a palavra de Deus nos instrui essa verdade. A forma como você lida no seu trabalho é diferente. Você não passa mais a perna em ninguém. A forma que você lida com o seu dinheiro é diferente, porque o padrão é outro estilo. Eu estou estragado para esse mundo. Olha o que fala lá em 1 João 2,16, na versão NVT. Presta atenção, essa versão é bem clara. 1 João 2,16. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico. É ou não é a nossa geração? Nós estamos aqui numa Holy Fest, carnaval. Quem já participou do carnaval antes de ser crente aqui? Pode levantar a mão, seu carnal. Nossa, não fez assim. Mano, quem já foi pro carnaval antes de ser crente? Pode levantar a mão. E depois de ser crente? Pode levantar a mão também, que eu sei que tem alguns que foram. Presta atenção. Desejo intenso por prazer físico. O que é? Parece cachorro no cio. Ou é o carinha que vem na igreja só para metralhar as irmãs? O irmão metralha. Toda irmãzinha que passa, ele fica na cabeça dele assim: delícia, delícia, assim você me mata.
Porque desejo intenso por prazer físico. A nossa geração é assim. Irmão, vou te falar, presta atenção. Quem aqui nasceu em novembro? Quem nasceu em novembro, levanta a mão. Papai e mamãe estavam na folia, querido. Veja em novembro desse ano quantas crianças vai nascer. Eu nasci em novembro. Minha irmã também. E meu pai também. Oh Deus. Mas olha o que o apóstolo João está falando. Esse é o mundo. O seu prazer deve ser intenso pelas coisas eternas, irmão. Amém? Não por pornografia na internet. Não pela homossexualidade. Isso é tudo desejo intenso da carne, desejo físico. Outra coisa, desejo intenso por tudo que vemos. Outra coisa, orgulho das nossas realizações e bens. Presta atenção, isso aqui é o mundo. Isso aqui está descrito lá com Adão e Eva. A árvore é boa para comer, para dar prazer físico, é boa. A Bíblia fala que ela viu o fruto, desejo intenso daquilo que ela viu. Soberba da vida, orgulho de nossas realizações. O mundo é isso, o mundo está desde lá do começo. Você e eu precisamos ser estrangeiro para essas coisas. O mundo, ele anseia por essas coisas. Queremos riqueza. Eu volto a falar para você hoje, a teologia coach tomou o lugar da teologia da prosperidade. Esses dias eu fiquei escandalizado, eu vi um pastor, que ele começou a mostrar os livros que ele vai ler esse ano. Só livro, riqueza através de Bitcoin, não sei o que, riqueza, dinheiro, riqueza, dinheiro, dinheiro, riqueza. Eu falei, o cara perdeu o foco. Aí nós não temos problema nenhum com coach, tá, irmão? Tem coach que tá certo. O cara, ele ensina a questão de trabalho, de investimento, que você vai ganhar ali. Mas misturar o evangelho com coisa coach, começar a mudar agora o evangelho de Jesus, que ele falava sobre dinheiro, ele falava contra. Você entende? A teologia coach tomou lugar. O problema em si não está você... Porque nós cremos na prosperidade, não na teologia da prosperidade. Nós cremos na prosperidade bíblica. Mas a prosperidade bíblica ela é totalmente ao contrário dessa ânsia de conquistar as coisas que tira o seu foco daquilo que é eterno. Isso nunca foi a mensagem dos apóstolos. Nunca foi a mensagem de Jesus. Jesus fala o contrário, não ajunte para vocês tesouros na terra. Fala, vocês não conseguem colocar um côvado na sua vida, vocês estão preocupados com o que comer e com o que vestir. Com aquilo que você precisa para viver. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E essas coisas não serão acrescentadas. Esse é o padrão. Aí fica focando em dinheiro, irmão. Presta atenção. Você vê uns caras aí na internet que falam, Deus do céu. E tem um bando de crente tonto que segue. E fica comendo aquela caca que vem na cabeça dele. Ele está falando da Bíblia lá, ó. Ele pegou um versículo e citou a Bíblia. Cala a boca, faz teologia. Hermenêutica, irmão. Uma simples hermenêutica da Bíblia. O cara pega um texto isolado para poder falar aquilo que ele quer te engambelar. Toma cuidado, a Bíblia fala que no fim dos tempos as pessoas procurariam mestres segundo as suas cobiças, como que fazendo coceira nos ouvidos, coisas agradáveis para você ouvir. Presta atenção, leia o Evangelho, pelo amor de Deus, para você não ser enganado. Existe uma frase de um grande teólogo chamado John Piper. Se você não conhece, você precisa ler sobre esse homem e as coisas que ele já publicou. Ele diz o seguinte: se o amor de Deus para com seus filhos é medido por nossa saúde, riqueza e conforto nessa vida, Deus odiou o apóstolo Paulo. Presta atenção que eu vou te falar. Se o amor de Deus para com seus filhos é medido por nossa saúde, riqueza e conforto nessa vida, Deus odiou o apóstolo Paulo. Por quê? O amor de Deus por você não é medido por aquilo que você tem de riqueza. Nós não estamos no Antigo Testamento, meu irmão.
Você não demonstra que você é abençoado por aquilo que você tem. Você demonstra que você é abençoado por aquilo que você é. Presta atenção. Você pode ter R$1 milhão, mas ser um medíocre espiritual. Presta atenção. Não importa se você tem dinheiro, se seu coração não está na eternidade. Você só é mais um jovem rico. Mas se você tem muito dinheiro, irmão, eu conheço irmãos aqui dessa igreja que são riquíssimos financeiramente. E o coração dos caras, quando você fala de ofertar pela obra, eles são os primeiros a colocar. Aí você vê que eles prosperam muito mais. Por quê? Coração peregrino. Esses dias eu ouvi uma frase de um irmão da nossa igreja. Ele falou que ele queria investir. E ele falou assim: para que eu vou ficar guardando dinheiro se Jesus está voltando? Irmão, ó, arrepia até. Presta atenção. Olha a cabeça desse homem. Para que eu vou guardar dinheiro se Jesus está voltando? Peregrino. Não está preocupado com essa vida. Irmão, vou falar o que não é para me mostrar não. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu já vivi tanto milagre na minha vida. De sustento, de Deus cuidar. Mas muito milagre. Você tem que colocar sua confiança nele, pelo amor de Deus. Você precisa entender que ele vai cuidar de você. E o amor dele por você não está naquilo que você recebe. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus continua sendo Deus se você não for curado de uma doença? Deus continua sendo Deus se você orar e para pagar o aluguel você não conseguir pagar? Sim ou não? Porque o amor dele por você já foi demonstrado na cruz, querido. Ele não precisa mais demonstrar o amor dele por você, ele já mostrou. O apóstolo Paulo era o cara que fazia o quê? O apóstolo Paulo viveu claramente sobre a perspectiva da eternidade. Se Deus demonstra o amor dele pelas riquezas que temos, saúde e conforto que recebemos, todos os discípulos estão errados. Todos, sem exceção. Paulo pregou e viveu claramente isso daqui. Então você precisa entender o que ele fala aqui em Colossenses 3. Versão revista atualizada, Colossenses 3, do 1 ao 3. Olha o que diz. Portanto, pastor Celso falou sobre novo nascimento aqui. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olha o que ele está falando. Se você foi ressuscitado, se você nasceu de novo, se você foi regenerado, você recebeu o sacrifício de Jesus, busque as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Olha lá, continua. Porque, repita comigo, morrestes. Isso, a vossa vida está oculta juntamente com Deus em Cristo. Espera aí, morto não pensa mais em nada. O morto vai para onde, irmão? Para o céu. Então se você morreu, você tem que estar com o seu coração lá. E as conquistas aqui, pastor, eu não posso fazer uma faculdade? Claro que pode, irmão. Seja o melhor que você possa ser. Mas que essas coisas não tenham você. Que essas coisas não tenham você. Gálatas capítulo 6, verso 14. Versão NVT. Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse nesse mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Olha isso daqui. Por causa da cruz, o meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo também morre. O que é mundo, irmão? Desejo intenso por prazer físico, soberba da vida, desejos carnais, tudo isso. A única forma de atrairmos as pessoas do mundo não é trazendo o mundo para a igreja, não é sermos mundanos no nosso trabalho, porque as pessoas podem olhar para a gente e falar: isso que você tem aí, eu tenho aqui também. O que vai levar as pessoas para o mundo é a diferença que há dentro de você. Hoje, a galera quer fazer o lobby gospel, né? Vem cá, vamos fazer um feat aqui com os caras do mundão. Vamos cantar música cristã aqui com os caras do mundão.
Ai, pastor, que problema que tem? Tem problemas. A Bíblia é clara sobre isso. Você já leu Bíblia? A Bíblia é clara. Que sociedade pode viver entre a luz e as trevas? O apóstolo Paulo, apóstolo da graça, fala isso. Que sociedade pode haver entre luz e trevas, irmão? Ah, pastor, qual que é o problema? A gente agir às vezes que nem o mundo. A gente não tem que ser tão radical. Ué, falar isso para Jesus, que era o cara mais radical que passou pela face da terra. Falar para o apóstolo Paulo. Nosso Senhor Jesus foi um homem mais radical que já passou pela face da terra. Só que nós às vezes só nos encantamos com os milagres de Jesus. Vai ler as pregações dele, o ensino de Jesus. Se transformaram Jesus no ursinho Puff, ou no Simba. Mas o meu Jesus é um leão da tribo de Judá. Ele não é um leãozinho fofo da Disney. Ursinho carinhoso, Teletubbies. É só nós lermos a Bíblia, só nós vemos essa realidade. Nós não precisamos ser satisfeitos com o que o mundo é satisfeito. Nós não precisamos mostrar nossa felicidade com aquilo que o mundo mostra felicidade. Você tem que mostrar a felicidade pela diferença que Cristo fez na sua vida, mesmo que seja mínima por enquanto. Demonstre a sua alegria para que as pessoas vejam Cristo em você. Segunda característica, negar a si mesmo. É aquele que vive a vontade de Deus. Romanos 12, verso 2, versão NVT, diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Pastor, como é que eu sei que eu estou vivendo a vontade de Deus para a minha vida? É quando a sua vida está de acordo com a palavra de Deus. Aonde está a vontade de Deus para você? Está aqui, na palavra dele. É aqui que demonstra a vontade dele para você. E nessa palavra demonstra claramente a diferença do escravo e do servo. O servo, ele tem poder de escolha, se ele quer fazer ou não. Já o cara que é escravo, ele não tem escolha. Às vezes eu falo algumas coisas assim que os irmãos podem interpretar errado, mas é um fato. Quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você está abrindo a mão do seu direito de livre-arbítrio. Você não tem mais ele. Quando você se torna um cristão genuíno e um discípulo. Porque o que é livre-arbítrio? É eu ter o direito de fazer a minha vontade. Mas se eu estou negando a mim mesmo, eu estou abrindo mão da minha vontade para viver a vontade de outra pessoa. Ou seja, eu estou abrindo mão, Senhor, do meu livre-arbítrio para fazer a tua vontade, não é mais a minha. Jesus não viveu debaixo da vontade dele, o livre-arbítrio de Jesus foi pregado na cruz, porque ele falou: Senhor, esse cálice eu não quero beber, afasta de mim, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Eu abro mão do meu direito de escolha e entrego diante do Senhor, o Senhor escolhe por mim. Entenda uma coisa, para o crente genuíno não existe mais livre-arbítrio. Acabou. Por quê? Porque você não vive mais a sua vontade, você vive debaixo da vontade dele. Você é um escravo de orelha furada, diz a palavra. O escravo, quando ele abria mão do direito dele de liberdade, a Bíblia fala que ele furava a orelha na porta da casa. Era feito um furo na orelha dele, dizendo o seguinte: eu não quero mais ter liberdade, eu quero viver debaixo da vontade do meu Senhor. Quando você entrega a sua vida para Jesus de verdade, genuinamente, você fala: Senhor, não a minha, mas a sua vontade seja feita. A oração do Pai Nosso não é assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Presta atenção, você está orando o quê, Senhor? Que aquilo que o Senhor quiser seja feito, não mais aquilo que eu pensar em fazer, mas seja o Senhor. Por quê? Porque eu já não sou de mim mesmo. A Bíblia fala que eu fui comprado por preço. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, coloca rapidinho para mim aí. 1 Coríntios 6, 20. Pois foram comprados por alto preço, portanto honrem a Deus com o seu corpo. Vocês não são de vocês, eu não sou mais de mim, a minha vontade não tem que ser feita. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não tem compromisso com a sua vontade. Deus só tem compromisso com a palavra dele, a vontade dele. Esquece. Você pode orar até a sua orelha bater palma, Deus não vai fazer a sua vontade. Não vai. Me prova na Bíblia. Não faz a sua vontade. O nosso maior problema desde Adão e Eva
é querer fazer a nossa vontade, é querer fazer aquilo que dá na telha. Não tem jeito, você não é deste mundo, irmão. Quem é deste mundo faz o que quer. Olha onde a gente parou, porque dois homens decidiram fazer a sua própria vontade. Adão e Eva decidiram fazer. Onde você está hoje? Olha onde o mundo está hoje. Quando nós fazemos a nossa vontade, vou te falar para você, dá ruim, irmão. Quem aqui já quebrou a cara fazendo a própria vontade? Pode levantar a mão todo mundo. Porque a sua vontade é caída, querido. Ela não é perfeita. Não tem como. Olha que fala em João 6,38, o nosso maior referencial, versão NVT. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não a minha própria vontade. Jesus está dizendo, eu desci do céu, não para fazer a minha, mas a dele, a vontade que é dele. Assim como Jesus, nós também não somos desse mundo. Você entende? Que até quando você ora, presta atenção, até quando você ora, a vontade que vai prevalecer é a de Deus, não a sua. Eu quero que você lê com muita atenção esse texto, que isso vai acabar com muita mentira que é falada, que diz que todas as orações vão ser atendidas. Senta e espera. 1 João capítulo 5, verso 14 e 15. Presta atenção nesse texto. Versão RA, tá? Desculpa, não falei. Olha o que diz. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao pedido que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Olha o que a Bíblia está falando. Quando você pede alguma coisa conforme a vontade dEle, Ele te ouve. Ou seja, se eu peço uma coisa que não é da vontade dEle, Ele não vai me ouvir. Por isso que o apóstolo Tiago diz o quê? Pedis não recebeis, porque vocês pedem mal para esbanjares em vossos próprios prazeres e deleites. A sua oração está de acordo com a palavra? Por isso nós falamos, irmão, ouse orar a palavra, porque você está devolvendo para Deus aquilo que Ele mesmo disse. E não tem como você errar. Quando você ora a Bíblia, Deus, Pai, a sua palavra diz isso daqui a meu respeito. Sua palavra diz que não fui eu que escolhi o Senhor, mas o Senhor me escolheu para que eu vá e dê frutos, e os meus frutos vão permanecer. Deus, eu declaro sobre a minha vida, eu sou uma videira frutífera. Os meus ramos vão transbordar. A sua palavra diz que eu fui plantado junto a ribeiro das águas, e no devido tempo eu vou frutificar em todas as áreas da minha vida. Pai, eu profetizo essa realidade. A sua palavra me garante isso, Senhor. Irmão, você está orando o quê? Vontade de Deus. Deus, eu quero isso. Jesus, eu quero casar com aquilo, que às vezes é aquilo, né? Deus, eu quero fazer isso, quero isso. Deus está falando, está gastando saliva, filho. Eu não vou te dar nada dessas coisas não. Os meus filhos, se eu fosse fazer tudo o que eles me pedem, irmão, já ia ter um pônei em casa, eu já ia ter um avião. Deus não faz aquilo que você quer, Ele faz aquilo que precisa ser feito, que é a vontade dEle. Então é muito melhor nós vivermos debaixo dessa vontade. É quando simplesmente eu nego a minha vontade, eu abro mão daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. Falo, Deus, eu vou viver sua perfeita vontade. Isso é você não ser desse mundo, é você viver a vontade de Deus, não a vontade que o mundo coloca para você. Terceira e última característica, são aqueles que tomam a sua cruz, que vive totalmente o propósito de Deus para suas vidas. Atos 20 e 24, os irmãos do louvor podem subir. Atos 20 e 24 diz assim, versão revista atualizada: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse aqui é um dos versículos que mais marcou minha vida. Até onde você está disposto a ir pelo propósito de Deus? Jesus foi para a cruz. O que move seu coração nesses dias? O que te motiva a viver? O que faz seu coração queimar? São as coisas naturais? São as coisas do reino? Somos a geração que busca conforto,
Mas a disposição dos apóstolos, você for ver, eles estavam sempre dispostos a sofrer o dano. Sempre dispostos. Abrir mão deles mesmos. Tomar a cruz diariamente. Olha o que fala em 2 Coríntios capítulo 4. Verso 11 e 12. 2 Coríntios 4, 11 ao 12. Diz assim: sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Sabe o que Paulo está falando? Em nós sofremos perigo de morte porque nós estamos seguindo a Jesus. Em nós a morte ela atua. Nós estamos morrendo para que em vocês gere vida. Em outras palavras, está falando o seguinte: se preciso for eu morrer para a minha vontade, para os meus prazeres, para que haja vida no irmão que está do meu lado, eu vou fazer. Entenda uma coisa: o evangelho não tem a ver com você, tem a ver com o irmão que está do seu lado. O seu propósito, os dons que você recebe, não é para você pagar de gatão curando os outros, não é para você expulsar demônio porque você é bom, é para você ser usado por Deus para manifestar um reino sobre as pessoas. Sabe, esses dias eu tenho falado com alguns irmãos a respeito disso, de sofrer o dano. Você está disposto a sofrer o dano por amor ao evangelho, por amor às pessoas? Eu te mostrei uma lista dos heróis da fé, os caras morreram pelo evangelho. Deixa eu falar para você, eu tenho um sonho de morrer por Jesus mesmo, assim, morrer mesmo. Só para me escolher minha forma de morte, falar: Deus, eu queria morrer pelo Senhor. Porque é muito sem graça você morrer de ataque do coração, você pum, pá, pum. Mas e você morrer por um propósito? Ah, pastor, falar é fácil, cara, ver quando a arma estiver na tua testa. Eu também não sei como vai ser, irmão, mas eu tenho vontade. Morrer por um propósito. Morrer para algo que eu sei que quando eu chegar diante de Jesus, Ele falar: filho, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Fazer saber que há um trono à minha espera. Sabe, porque eu entendi que, entenda uma coisa, nós não somos a favor do sofrimento, nós nem ficamos buscando ele, porque quem busca sofrimento é tonto. Mas a gente deve estar disposto a abrir mão da nossa vida, abrir mão do seu tempo. Esses dias eu estava em casa, o irmão bateu lá. Eu não estava me sentindo bem, eu estava com a saúde meio complicada. Só que ele estava bem mal. Estava na porta da minha casa. Eu estava deitado, eu estava passando mal. Eu falei: não, deixa ele entrar. Isso é você muitas vezes sofrer o dano. Você podia estar no seu conforto, mas falou: não, eu vou falar com esse irmão, ele está precisando. Sabe até onde você está disposto a ir pelo seu propósito de vida? Jesus foi um exemplo, Ele abriu mão de si para dar vida para você. A Bíblia fala que Ele se fez pobre para que você fosse rico. Jesus, Ele foi lá, em vez de ser servido, Ele falou: estou aqui para servir vocês. E Ele disse algo, que o maior do reino dos céus não é aquele líder que quer ser bajulado, não é aquele líder que quer ser honrado. O maior no reino do céu, Jesus fala, é aquele que serve. O maior no reino dos céus é aquele que está disposto a dar a sua vida em prol de pessoas. Jesus fala assim: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida em favor dos seus amigos. Sabe, irmão, a gente vive hoje num tempo que às vezes o irmão está passando necessidade, você só ora por ele, dá um tapinha nas costas, fala: oh, Deus te abençoe, eu vou orar por você para a comida aparecer lá na sua casa. Em vez de simplesmente você colocar a mão na sua carteira e falar: mano, o que eu tenho agora é isso aqui, e eu vou conseguir mais, vamos fazer uma vaquinha para te abençoar. Isso faz parte de você sofrer o dano. Irmão, eu estou disposto a te ajudar. Ó, a gente vai abrir igreja em tal lugar lá, irmão, precisa comprar cadeira. Quem está disposto a botar a mão no bolso e ajudar? Ó, vamos abençoar o irmão ali, ó, sofreu dano, tira a mão, colocar a mão no bolso. Mostrar um amor genuíno, está disposto a morrer, a servir as pessoas. Olha o que Paulo fala em Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
1 Coríntios capítulo 7, verso 29 e 31. Isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fosse, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se nada dele usasse, porque a aparência desse mundo passa. Eu não sei você, mas quando entreguei minha vida para Jesus, eu falei: Senhor, eu quero dar tudo que eu tenho. Eu quero estar disposto a dar os meus dias, meu dinheiro se for preciso, aquilo que for necessário. Eu quero entregar diante do seu altar, em prol do seu reino. Sabe? O que você está disposto a fazer nesses dias? Às vezes nós deixamos tantas coisas nos sufocar, irmão. Olha o que fala em Lucas 21, 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Nós somos a última geração, eu creio nisso, eu creio mesmo. Se nós somos a última, se prepare, porque segundo a palavra, dias piores virão, dias horríveis virão. E vou te falar, se você não tem entendimento e revelação dessas verdades, vai ser difícil para você. Você está disposto sempre a abrir mão da igreja por qualquer coisinha que acontece? Vou seguir Jesus não, quero ficar com fulano. Fulano não me cumprimentou, ciclano não fez isso, aquilo. Vou te falar, irmão, perseguição, quando vier, só quem é discípulo mesmo vai. Fala: olha, pode matar que nós morre, com prazer, mas eu não nego esse Jesus. Queria que você ficasse de pé. Só queria que você não conversasse. Nós vamos tocar uma canção. Eu quero que você preste atenção na letra dela. E conforme você for ouvindo, e você sentir algo no seu coração, falando: Deus, eu quero ser esse discípulo genuíno, que não é deste mundo, eu quero que você venha à frente. Mas vai escutando a música. Depois eu quero orar por vocês que estarão aqui na frente.